Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus eterno, Pai, Criador do céu e da terra também. Eis aqui teu filho, Pai da glória, teu ungido, que tem essa noite o compromisso e a responsabilidade de nos fazer a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho como canal de bênção para ele e para cada um de nós. Fala conosco, Deus, da glória da maneira que lhe apraz. Somos gratos a Ti por tudo, por esse congresso, pelos louvores entoados, agora a tua palavra, Senhor. E somos até da tua voz. Fala com a tua igreja. Te adoramos nessa oportunidade, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, digo amém. Amém. Deus abençoe, deixa Deus te usar, querido. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou pedir a colaboração de vocês para que eu possa ministrar essa noite. Eu estou muito cansado, irmãos. Estou pregando desde quarta-feira, prego amanhã e alguns desses dias de manhã e à noite. Então eu estou muito cansado. Eu vou precisar da sua colaboração para que eu possa ministrar ao teu coração esta noite. Eu vou pedindo a que você me ajude a pregar da seguinte maneira: não converse com o seu irmão do lado. Glória a Deus. Depois da leitura, eu vou fazer algumas considerações. Depois da leitura, eu não falarei mais nada a não ser da palavra. Tá bom? Eu acredito que a palavra é digna de toda aceitação. Tá bom? Se o teu irmão do lado conversar com você, você vai levantar a mão e falar: pastor, tem um demônio aqui do meu lado. Está me impedindo de ouvir a palavra. Aí alguém vai dizer: pastor, você está pegando pesado. O que é isso? Não, deixa eu te explicar isso. O único interessado que você não escute a palavra de Deus é o diabo. Por quê? Porque ele quer que você não compreenda a palavra. A primeira parábola de Jesus é a parábola do semeador. E Jesus explica a parábola para os discípulos, dizendo para eles: aqueles que ouvem a minha palavra e não entendem, são como aquela semente que caiu na terra, na beira do caminho, mas as aves do céu vieram e pegaram a semente. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e compreendem, são aquelas que caíram na boa terra, vão dar frutos e muitos frutos. Você compreende isso? Pode dizer amém? Amém. Então você já compreendeu que se alguém te impedir de ouvir a palavra, ele não está sendo utilizado por Deus. Ok? Então vamos lá. Depois dessa palavra preliminar, vamos à Bíblia Sagrada. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou ser muito breve esta noite. Muito breve. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês, conhecendo esta igreja, conhecendo alguns dos irmãos aqui. Agradecer a Deus pela vida da diaconisa Marta, foi o canal para nos trazer aqui. Agradecer a Deus pelo santo anjo da igreja. Não fui apresentado a ele, mas ali está. Seja Deus louvado pela vida do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi a diaconisa Marta, gente, que me indicou para vir aqui. Então qualquer coisa, a culpa é dela, tá bom? Se qualquer coisa você joga na conta dela, espero que ela tenha crédito. Se não tiver crédito, está na prova. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Quero trazer um abraço do meu pastor Davi de Souza Rosa, a toda esta igreja, a todos os irmãos. Um abraço da minha esposa. Nós chegamos bastante atrasados, porque viemos de Maricá e na faixa de Gaza, na estrada que liga Maricá ao Rio, teve um arrastão e a gente no meio do caminho teve que fazer volta, pegamos o outro caminho. A gente até achou que fosse chegar mais tarde, mas o Senhor nos ajudou e aqui estamos nós para a glória do nome dele, tá bom? Trago um abraço da minha esposa, a minha filha recém-nascida, só tem 2 meses e a minha esposa ainda está em recuperação, não tem me acompanhado esses dias, mas eu estou acompanhado do presbítero Leandro, que está lá atrás, e do meu paizão, que também está sentado lá atrás, irmão Gilberto. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz o texto: pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Vamos ao versículo 11 mais uma vez. Eu queria que você me ajudasse lendo ao som do 3, ok? 2, 3. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Muito obrigado. Podeis tomar o vosso assento. Aleluia. E vamos meditar um pouco na palavra. Percebam que Deus tem um plano. Todo o plano de Deus é fundamentalmente iniciado no céu. Todo plano, tudo aquilo que Deus arquiteta, tudo aquilo que Deus projeta é iniciado no céu. Tudo aquilo que tem aqui embaixo, de alguma maneira, Deus já anteviu. Deus viu com antecedência muitas das coisas que acontecem ou tem aqui e que são da parte de Deus, foram geradas nele. Deus tem um plano e o plano dele não falha. O plano dele já desde a fundação do mundo, e alguns deles antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu ou pré-estabeleceu que iria cumprir algumas coisas. Deus pré-estabeleceu que algumas coisas Deus já haveria de traçar o caminho, o curso ou o plano para que aquilo viesse a acontecer. Deus tem na eternidade alguns planos que a gente não compreende ou não entende, e em algum momento propício Ele faz acontecer. A terra que a gente pensa foi projetada, criada por Deus, e Deus quando criou, Deus quando diz façamos o homem, Deus está dizendo eu estou fazendo de algo que já existe. Deus está dizendo, trocando por miúdos e trazendo no português bem claro, Deus está falando façamos de algo que já existe. Nós vamos trazer à existência aquilo que já existe. Por quê? Porque aquilo que não existe para nós, aquilo que para nós a gente diz Deus está preparando, para Deus já é realidade. Aquilo que no nosso plano a gente diz Deus está preparando, na grande realidade já está pronto, porque está pronto nele, porque tudo nele é eternidade. Quando a Bíblia diz que é de eternidade, eternidade, é porque não tem começo, não tem meio e não tem fim. Tudo está nele e tudo que está nele é pleno. Então quando a gente diz está preparando, está no nosso plano, mas na grande realidade está pronto. Quando Abraão diz para Isaac o cordeiro para si, Deus proverá, Abraão está dizendo Deus proverá, e na eternidade os anjos já estão dizendo Deus já proveu. Por quê? Porque quando Abraão chega em cima do monte, o cordeiro não está nascendo, o cordeiro já estava pronto e amarrado. O Senhor Deus anteviu que Abraão precisaria de um substituto para a morte do filho, e o Senhor já projetou. Antes de Abraão passar na prova, o Senhor Deus já estava olhando para Abraão dizendo: o cordeiro nasce, porque Abraão vai precisar de você lá na frente. Deixa eu descodificar isso para você liberar um glória. Você está pensando que Deus está preparando, já está pronto, meu santo. Afinal de contas, Ele chama a existência aquilo que não existe. Não adianta você achar que vai pegar Deus despreparado. Você pode ficar desapercebido, você pode estar despreparado, mas na eternidade Ele já viu que aquilo que você precisa na manhã já está pronto desde ontem. Na eternidade Ele já percebeu que aquilo que você vai precisar depois de amanhã já está pronto há muito tempo. Então só falta Ele trazer a existência, só falta você botar a tua fé em ação e dizer para Ele: o cordeiro para si Deus já tem preparado, já está tudo pronto. Ninguém pega Deus de surpresa. Na eternidade Ele projetou o plano de salvação, de redenção da humanidade. Há um pregador muito famoso que disse que na batalha no céu Deus havia ganhado, na batalha na terra
Quando Satanás entrou no Éden e tentou Adão, Deus havia perdido, porque Satanás havia dificultado o projeto de Deus. Mas eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro dizendo que Deus perdeu no Éden. Muito pelo contrário, enquanto o homem estava pecando, Deus já sabia que o homem ia pecar. Alguém olhou para mim e disse essa semana: pastor, então quer dizer que a culpa é de Deus? Foi porque Deus que apontou a árvore no meio do jardim? Deus talvez não entenda muito de psicologia ou de pedagogia infantil, porque se você disser para uma criança não toca, a criança vai tocar. Eu olhei para a pessoa e disse: se Deus também não avisa, o homem peca. Alguém ia dizer: a culpa é de Deus porque não avisou. Então por que Deus botou lá? É porque Deus quer que o homem sirva a Ele por livre e espontânea vontade. Deus não fez seres e séries. Você não está aqui porque é obrigado. Se você acha que é obrigado estar aqui, levanta, vai embora, meu santo. Você é livre. Quando Jesus diz: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres porque Ele nos libertou. E quando Ele nos libertou inclusive dele. Mas nós que somos inteligentes já entendemos o mistério. A gente não abre mão de estar na presença dele, mesmo sendo livre para pecar. A gente não peca porque servimos a Ele por amor, porque estamos aqui porque amamos, porque estamos aqui. Não é que não tínhamos escolha, nós tínhamos, mas escolhemos estar aqui porque somos livres. E como livres, a gente levanta uma das mãos. Quem está com a mão livre aí? Levantamos uma das mãos para adorar a este Deus que nos libertou do pecado, da morte, nos libertou da perdição. Alguns aqui foram libertos do vício, outros foram libertos das drogas, outros foram libertos das amarras de Satanás. Não importa, você está livre para adorar a este Deus. Olha esse irmão, potencialize o que eu estou pregando esta noite. Diga para ele: você está livre. Fala para ele: você está livre. Oh glória! Então não vem com essa que Satanás venceu Deus no Éden, não venceu. Quando o homem pecou, alguém olha e diz: o projeto de Deus está em cinza. Deus olha, da eternidade está nada. Antes de chegar nas cinzas, já colhi as brasas da vitória do meu povo. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem um projeto. E Deus, quando o homem peca, Deus decide então liberar uma palavra profética. É a primeira promessa de Deus externada na Bíblia Sagrada. Quando o Senhor Deus olha para Eva e diz: Eva, do teu ventre nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Presta atenção, ela ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Desde então, o projeto da salvação, que desde a eternidade, por quê? Porque João, quem escreveu o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, João vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Ou seja, antes de tudo acontecer, antes de Adão pecar, Deus já estava abrindo uma porta da graça, Deus já estava abrindo uma porta do perdão, Deus já estava abrindo uma porta que possibilitaria o homem alcançar a salvação em Cristo. Por que isto, pastor? É porque Deus já viu lá na frente, Deus já tinha percebido que Adão precisaria, Deus já percebeu que Adão ia precisar de uma porta de redenção. Então Deus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava sendo entregue por amor à minha vida e à sua vida. Deixa eu descodificar isso para você. Sabe o que é isso? É plano de salvação. Gênesis 3:15. Deus dá indícios do cumprimento desta promessa. Então, desde então, o Senhor Deus vai escolher o melhor momento na eternidade. Paulo chama de a plenitude dos tempos. Chegando, pois, a plenitude dos tempos, veio o Filho de Deus, nascido de mulher, debaixo da lei. Quando o Senhor Jesus nasceu, ainda vigorava a dispensação da lei. Você conhece, você sabe, em todo o Antigo Testamento nós temos 5 dispensações: a dispensação da inocência, conhecimento, inocência, consciência, patriarcal e lei. Essas 5 dispensações estavam em todo o Antigo Testamento. Quando a lei vai desde Moisés, quando Moisés sobe no monte, recebe as tábuas da lei, a lei vai de Moisés até o Calvário. Por quê? Porque o Calvário é o altar da graça. Quando a lei tem domínio sobre toda a humanidade até o Calvário. Por quê? Porque no Calvário começa uma nova dispensação. É a dispensação que nós estamos hoje aqui. É a dispensação da graça. A dispensação da graça só cederá lugar para a dispensação milenar. Mas enquanto
não chega o milênio, a igreja está nadando na graça, a igreja está dando glória na graça, a igreja está vivendo na graça. Você só está aqui por causa da graça, você só dá glória por causa da graça, a sua família só subsiste por causa da graça, o teu filho só existe por causa da graça, você só é salvo por causa da graça, só é liberto por causa da graça. Oh, graça é esta que liberta o homem, o mais vil pecador. Nasceu em Belém, a Bíblia Sagrada diz que quando ele nasce, ele vai ser criado. A Bíblia Sagrada diz que ele vai crescendo. Note uma coisa, quando ele nasce, quando o anjo vem a Nazaré, quando o anjo desce a Nazaré para dizer para Maria, Maria olha e diz: quem sou eu? Por quê? Porque Nazaré não é um lugar mais favorável para alguém nascer, não é um lugar melhor para alguém ser criado, não é o melhor lugar do mundo, mas o Deus que pega as coisas sábias desse mundo e transforma como loucura, pega as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. Ele levou lá em Nazaré para poder escolher uma mulher, e quando esta mulher, o anjo diz para ela: mulher, fica tranquila, porque esse que vai nascer de você, esse será grande, Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para todo sempre na casa de Jacó. A Bíblia Sagrada diz que então Maria fica grávida, mas preste atenção, não confunda, não perceba e não confunda, porque o profeta Isaías disse que um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Não é que o filho nasceu, não, o menino nasceu, mas um filho se nos deu. Por quê? Porque Jesus já é filho antes, lá na eternidade. Ele nasce menino, mas ele não é filho porque nasceu. O filho se submeteu à vontade do Pai. O profeta Isaías já vai dizer o seguinte: e agora a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Alguém grita na eternidade e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isto não é a voz do profeta Isaías, não. Por quê? Porque o profeta Ezequiel já disse, o Senhor Deus dizendo: eu procurei na terra um homem que estivesse na brecha diante de mim a favor deste povo, mas eu não encontrei ninguém na terra. Ele seria capaz de exemplificar ou de consolidar o plano da salvação, o projeto da salvação. Mas lá na eternidade o Filho eterno, lá na eternidade o Cordeiro eterno disse: eu descerei para salvar esta humanidade. É por isso que ele desceu por amor da sua vida, ele desceu por amor da sua alma, ele desceu por amor a você. O menino nasceu, mas um filho se nos deu. É por isto que você recita, diz aquele texto que você sabe de cor, salteado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor. Oh glória! Eu sei que você não está compreendendo isto. Por quê, pastor? Porque o evangelho pregado hoje é o evangelho de Deus. Vai virar a tua página, de Deus vai te dar vitória, que tem um carro te esperando. Se você veio aqui me ouvir dizer isso para você, tu tá lascado, meu santo, porque eu vim dizer para você que você, mesmo não tendo carro, você é salvo em Cristo. Mesmo não tendo casa própria, você tem salvação em Cristo. Mesmo você não tendo condição, Jesus te salvou, Jesus te libertou. Oh glória! Aleluia! Não é isso não? Espera aí, meu irmão. Pronto. Então perceba que a Bíblia Sagrada vai dizer que o menino nasce. A Bíblia Sagrada diz que o menino nasceu, mas um filho se nos deu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que desde então o Senhor Jesus veio para quê, pastor? Ele veio para descodificar. Lembra o que eu disse para você? Acho bom você prestar atenção, porque tudo aquilo que eu digo está linkado de certa forma. Eu disse para você inicialmente nos primeiros 3 minutos que tudo aquilo que Deus projeta nele, e tudo aquilo que Deus projeta nele a gente não sabe. Por quê? Porque quem aqui visitou a consciência de Deus, Deus tem tudo guardado nele, diaconisa Marta. É por isso que dentro de 4.000 anos ninguém na terra foi capaz de descodificar
cá uma palavra que nós usamos muitos pentecostais, a turma do manto, a gente usa muito dizendo mistério. Mistério, a gente usa essa palavra, mas nós não compreendemos o contexto dela. Por quê? Porque mistério é algo que está oculto em Deus. O apóstolo Paulo diz que durante todos os séculos do Antigo Testamento, ou seja, 4.000 anos de história escrita, Deus havia ocultado o quê? Um mistério. E Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus, porque Deus revelou esse mistério para nós. O que mistério é esse que foi gerado na eternidade dentro de Deus? É a igreja. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus, porque Deus ocultou durante 4 séculos ou 4.000 anos de história escrita, mas Deus revelou ao nosso coração. Igreja não é projeto do homem, irmãos. Igreja não é projeto de ninguém. Igreja é projeto do próprio Deus. Deus estava esperando o tempo certo para cumprir o tempo do propósito dele na eternidade. Deixa eu liberar essa palavra aqui para o teu coração. Deus não está perdendo tempo. Deus não está fora da hora. Ele tem o tempo certo de agir. Tem coisa que está oculta nele. Você está olhando para o céu e dizendo: Deus me revela. Aí Deus está dizendo: não revelo, porque não chegou o meu tempo, mas eu estou precisando. A necessidade é tua e não de Deus. Deus não está preocupado com a tua necessidade. Deus não está descabelado com a tua necessidade. Deus está olhando para você e dizendo: você suporta, porque na eternidade eu já vi que você aguenta. Então segura mais um pouco. Então não murmura. Então segura, porque na eternidade eu já decidi o tempo de tudo. Tem coisa que está oculta em Deus. Alguns teólogos dizem que Deus não cria mais nada. Deixa eu dizer uma coisa: quem é o homem para dizer ou limitar a Deus sobre alguma coisa? Foi ele mesmo quem disse, usando a boca do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu. Quem me impedirá? Ninguém impede Deus. Então Deus escolheu, na plenitude dos tempos, revelar o mistério. Paulo diz que esse mistério, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25, 26 e 27, Paulo diz que esse mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Paulo disse que esse mistério é a igreja de Jesus. Quando Jesus veio com um objetivo: qual? Fundar a igreja. A igreja vem da palavra eclésia do grego, que quer dizer um povo tirado de dentro de um outro povo. Quando o Senhor Deus veio e disse: eu vou fundar a minha igreja. Paulo revela um grande mistério que está no livro de Coríntios, capítulo número 3. Paulo diz o seguinte: tendo eu posto como um sábio arquiteto o fundamento, e o fundamento é Cristo. Ele está dizendo que as bases da igreja é Cristo. Ainda que vocês não vejam, essa estrutura aqui tem um fundamento. Ainda que vocês não estejam vendo, tem sapata, radier aqui embaixo. É o que dá sustentação a este prédio aqui. Foi calculado. Se começar a construir demais aqui em cima e não tiver o cálculo perfeito, o prédio desmorona. Por quê? Por causa do alicerce. Pastor, por que o Senhor está dizendo isto? É para que você entenda que a igreja não está pautada no homem, porque se tivesse pautada no homem, o fundamento é fraco. A igreja não está pautada no homem, por quê? Porque se tivesse pautada no homem, o fundamento quebra, o homem morre. É por isso que ele olhou para Pedro e disse: tu és Pedro, mas sobre esta pedra, apontando para si, Jesus está dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Oh glória! Sabe por que ele está dizendo isto? Ele descodifica dizendo: as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Por quê? Por causa do fundamento. Oh glória! Aí Paulo vai dizer: o fundamento é Cristo, mas cada um tome cuidado com aquilo que constrói em cima do fundamento. Por quê? Porque tem muita gente construindo errado no fundamento certo. Tem muita gente
gente pregando o evangelho certo, com a motivação errada. Tem muita gente construindo o alicerce certo, mas levantando estrutura errada. Aí Paulo vai dizer que essa estrutura é de palha, é de feno, é de madeira, mas também tem muita gente, também tem muito crente que constrói para a glória de Deus. Aí você vai dizer por quê? Porque Paulo chama essas construções de pedra preciosa. Preste atenção, porque o senhor está dizendo isso, pastor? É porque o evangelho tem que ser pregado, tem, porque Deus não usa o homem por causa da sua necessidade, Deus usa o homem por causa da sua glória. É por isso que você vai ver muita gente que não tem santidade sendo usada por Deus, porque santidade está atrelada à comunhão com Deus, santidade está atrelada a relacionamento com Deus. Mas tem muita gente pregando, cantando, tem muita gente tocando sem relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus está usando para a glória dele, porque no final a glória dele tem que ser instaurada, a glória dele tem que ser vista. Aí você vai dizer: não concordo com o senhor. Você tem o direito de não concordar, então me explica por que naquele dia alguns dirão: Senhor, em teu nome eu batizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz. Ele vai olhar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então toma cuidado, minha santa, toma cuidado, meu santo, toma cuidado, porque o fundamento é perfeito. Então constrói direito, porque, pastor, tem muita gente pregando o evangelho para sua glória, tem muita gente que fez o evangelho capite de emprego, tem muita gente que fez o evangelho a sua fonte de renda. O evangelho não é isso. Se você está querendo dinheiro, vai trabalhar, é preguiçoso. O evangelho é para a glória dele, é para a glória dele, é para a glória. Aleluia! Então toma cuidado com o que você põe no fundamento. Ele então vem fundamentar a igreja. Só que para preparar a igreja, ele pega 12 homens. O negócio é tão sério que lá na frente, na cidade celestial, haverá 12 colunas, e o nome estará com o nome dos apóstolos de Jesus, para você entender o peso da responsabilidade que Jesus deu aos 12. Jesus, quando deu isso aos 12, Jesus deu, mas Deus, quando constrói, quando faz qualquer coisa, Deus faz com um propósito. Nada acontece sem propósito. Tudo está dentro do propósito de Deus. Deus, quando cria as coisas, e Deus, quando faz, ou quando se movimenta, ou quando diz, ou quando fala qualquer coisa, ele tem um propósito. Você está achando que Deus está falando de qualquer maneira? É por isso que Deus fala muito pouco, porque tudo que Deus fala vira decreto, tudo aquilo que Deus fala vira propósito. Nenhuma palavra dele caiu, segundo Jesus, nenhum tio e nem té caiu da palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz Jesus, elas não hão de passar. Está escrito no livro do profeta Isaías. O Isaías vai dizer: assim como dessa nuvem a neve do céu, e fazem produzir e brotar semente ao semeador e pão a todo aquele que come, assim é toda a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo pela qual a enviei. Ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. Todo propósito é um alvo. Deus não erra alvo. Deus não erra de jeito nenhum. O El Roi, ele sabe exatamente como. Glória! Jesus! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória! Você suporta mais um pouquinho? Então vem comigo, mas eu vou terminar no horário. Fica tranquilo. Eu vou para Baricaína. Glória! Também estou com pressa não. Se vocês segurarem, eu vou embora. Veja comigo aqui. Não tem pressa nenhuma. Fica tranquilo. Veja comigo aqui. Então tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que Deus faz tem propósito. Deus não nos chamou, Deus não nos vocacionou, Deus não nos tirou das trevas, irmãos, para fazer da gente estrela. Deus não deu esta igreja aqui se não for com outro propósito da glória dele ser vista. Deus não fez você, Deus não salvou você, Deus não vocacionou você para fazer de você estrela, para fazer de você mais um. Todos os membros desta casa têm uma responsabilidade espiritual. Ah, pastor, eu não faço nada. Então você está fora da
vocação, você está fora dos dons, você está fora da chamada, e talvez você esteja correndo tempo, perdendo tempo. Você precisa procurar o pastor, olhar para o pastor e dizer: pastor, Jesus me chamou, Jesus me vocacionou. Todo pastor é mestre, todo mestre é doutor. Ele é alguém que identifica o dom na vida de alguém e põe esse alguém para frutificar no dom que Deus chamou. Por quê? Porque Deus não chama ninguém sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. Então a igreja tem um propósito. Jesus, quando está ensinando os 12, dando os princípios fundamentais da fé cristã, desde Mateus capítulo 5 ao capítulo 8, nós vemos ali a explicação da lei. Nós vemos ali Jesus explicando o evangelho, do capítulo 8 ao capítulo 28. Nós temos Jesus explicando ou exemplificando o evangelho na prática. Mas quando chega no capítulo 28, nos capítulos anteriores, Jesus morre. No capítulo 28 do evangelho segundo Mateus, ele vai ser assunto ao céu. Ele, quando encontra os discípulos depois da sua ressurreição, ele anda cerca de 40 dias com os discípulos. Ele diz para eles: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A expressão de Mateus, talvez ela não seja tão plena quanto é a explicação de Marcos, porque em Marcos ele vai dizer o seguinte: o propósito da igreja, ele vai dizer o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba uma coisa, ele está dizendo: pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Não é fazer membro, é fazer discípulo. Não é fazer mais um, é fazer discípulo. Não é fazer um clube, é fazer discípulo. Ele está dizendo: discípulo se faz ensinando, meu santo. Discípulo se faz ensinando. Então ele está dizendo: ide, pregai, fazei discípulo. Pois sentadinho, pastor não quer ouvir, é porque não é discípulo. Pastor não quer aprender, não é discípulo. Se não é discípulo, não pode receber o ensinamento do mestre. Se não é discípulo, não dá para poder experimentar aquilo que o mestre tem para a vida dele. Qual é o propósito então? O propósito da igreja é pregar o evangelho. E desde então, quando Jesus é assunto ao céu, a Bíblia Sagrada diz: passados 40 dias, ele vai ser assunto ao céu. Você conhece, porque a narrativa de Lucas é fiel, fidedigna. Quando Lucas diz no capítulo 24, ele vai dizer que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele vai, poucos minutos antes, ele diz para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ouvem isso. Paulo descodifica isso falando na carta de 1 Coríntios capítulo 5 versículo 4. Paulo diz que Jesus, quando apareceu a cerca de 500 irmãos. Quando ele diz ficar em Jerusalém, ele falou para 500 irmãos, mas somente 120 foram para Jerusalém. Somente 120 foram para o tabernáculo, para o cenáculo. Por quê? Porque Jesus mandou ir, e Jesus disse que do céu viria o recurso que eles precisariam, porque tudo aquilo que os discípulos agora precisavam era de poder. Poder para quê? O poder para poder cumprir o propósito que Deus havia enviado. Quando Jesus estava com eles, eles poderiam ficar tranquilos, porque o dono do poder estava lá. É por isso que ele anteviu e disse que é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo: fiquem em Jerusalém, vocês vão para Jerusalém, porque eu vou dar o poder. O poder foi dado a mim e eu vou dar a vocês. Os discípulos vão para Jerusalém, cerca de 100 irmãos, 120 irmãos entram no tabernáculo e começam a orar no cenáculo. Eles estão pedindo. A Bíblia Sagrada diz que desde então eles começam a pedir incessantemente. Preste atenção numa coisa: quando eles começam a pedir, a Bíblia Sagrada diz que alguns fenômenos acontecem em Atos capítulo número 2. O Senhor Deus vai enviar, vai inaugurar a igreja. Como? Deus vai inaugurar com poder no dia de Pentecoste. A palavra Pentecoste, ela vem do pento, ou seja, 50 dias depois. 50 dias depois, o Senhor Deus mandou um fogo na igreja. Foram vistas sobre eles língua repartida como fogo. A Bíblia Sagrada diz que ouviu um som como de um vento. A Bíblia Sagrada diz que o terceiro episódio que acontece é que quando os discípulos recebem o poder, a Bíblia Sagrada diz que Jerusalém estava habitada por quase 15 nacionalidades. Por quê? Porque a festa de Pentecoste é uma das festas mais importantes para os judeus. Os judeus de todas as partes da terra subiam para Jerusalém. Por quê? Porque é uma forma de agradecer
vestimento, era um costume. Então eles foram para Jerusalém, e dentro de Jerusalém eles estão celebrando a Páscoa, celebrando, perdão, o Pentecoste. Então de repente 120 crentes foram batizados com o Espírito Santo. 120 crentes recebem poder do alto. Por que isso? Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. 10 dias de oração, o Senhor Deus abriu o céu e disse: eu vou dar o poder para vocês. Vocês querem poder? Eu vou dar poder para vocês. Vocês querem poder? Eu vou dar poder para vocês. Mas Senhor, o poder que o Senhor vai dar tem propósito. Eu disse para você que tudo que Deus faz tem propósito. Então qual é o propósito do poder que Deus nos dá? O propósito do poder que Deus nos dá é para que a gente continue pregando o evangelho dele. É para que a gente continue fazendo o propósito fundamental da igreja. Estamos em um congresso de missões. Se você ora a Deus pedindo poder, Ele só vai te dar poder se o poder convergir para aquilo que Ele realmente quer dentro do propósito eterno. Por quê, pastor? Porque tudo tem que ser feito para a glória dele, para o louvor dele. Todos querem poder. Ou me disseram que a igreja é pentecostal. Se você quer poder, Deus vai dar. Somente se o nome dele for ser glorificado, somente se o nome dele for ser adorado. Aleluia! Jesus me guarda. Eu vou chegar, irmão, peraí. Então percebam, estamos falando de missões. A Bíblia Sagrada diz que há cerca de 15 nacionalidades em Jerusalém. E de repente vem um poder sobre a igreja. E a igreja começa a vivenciar, a desfrutar. Eu estou falando do terceira evidência que está acontecendo na igreja. Qual é? Está acontecendo um milagre verbal, ou seja, auditivo. Por quê? Porque os irmãos que são da maioria galileus estão falando outras línguas. A gente chama literalmente em Atos aqui, nós estamos falando do dom de línguas. Em Atos nós estamos falando de línguas idiomáticas. Nós estamos falando da percepção das outras nações. A gente atende algumas visões que há quem diga que os 120 irmãos começaram a falar em outras línguas, em línguas de outra nacionalidade, mas há uma corrente que pensa, que diz também que os irmãos estavam falando judaico, hebraico, e alguns falando a sua própria língua nativa, e quem ouvia das demais nações ouvia o seu próprio idioma. É por isso que eles falam, como sendo esses galileus falam no nosso idioma e a gente consegue ouvir o que eles estão dizendo. O que é isto? Aí eles saem dali. Eu disse que havia cerca de 15 nacionalidades. Quando eles saem do Pentecoste, eles estão ouvindo os discípulos falando no seu próprio idioma. O povo de Ponto, Capadócia, Síria, Egito, Frígia, o povo está ouvindo Roma, o povo está ouvindo falar no seu próprio idioma. Quando eles voltam para a sua nacionalidade, o que é que eles ouviram os discípulos falando? Eles ouviram os discípulos falando da grandeza de Deus. Os discípulos estavam falando uma língua que eles não entendiam, porque língua estranha é isso muitas vezes. Às vezes a língua idiomática está falando uma língua que não entende. Muitas vezes você fala português e o Espírito Santo codifica, traduz isso para uma língua inglesa, árabe, seja ela qual for. Isso não pode acontecer se você não viu. Um dia Deus vai te dar a oportunidade de você ver. Mas o importante, independente de falar uma língua diferenciada, o importante de alguém entender uma língua diferente da que você está acostumado a falar, o importante é que o nome de Jesus seja glorificado. Por quê? Porque 15 nações voltam para a sua terra. Quando o Senhor Jesus inaugurou a igreja em Atos, o Senhor Jesus está dando a sanchela. O Senhor Jesus está carimbando a obra missionária. Por quê? Porque 120 falaram da maravilha de Deus. Mais de 50 mil pessoas voltaram para a sua região. E quando chegaram lá, quem era árabe estava dizendo: nós ouvimos em Jerusalém alguém falar de um Deus eterno. Quem era da Frígia está ouvindo dizendo: nós acabamos de vir de Jerusalém e ouvimos 120 pessoas dizer das maravilhas de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu estou propagando o meu evangelho, eu estou dando poder e realizando o propósito para a minha igreja, igreja do Senhor. Se Deus te chamou, te vocacionou, é para que você vá. Você já está dizendo que os reis da terra se prostrarão e todas as nações servirão ao nosso Deus. Até quem foi para o Pentecoste, para uma festa com
com desejo de curtir a festa, saiu de lá para servir a Deus, anunciando na sua terra o Evangelho. Isto é Evangelho, isto é pregação, isto é a glória do Deus eterno. Aleluia! Ei, eu vou caminhar para o final. Faltam 10 minutos. Vou aproveitar até a última luta. Esse mesmo Deus que disse, Ele deu com um propósito, e o propósito dele converge numa finalidade. Porque não é só pregar, é resgatar. Porque a anunciação do Evangelho produz salvação. Se produz salvação, produz uma coisa que deveria ser a minha e a sua esperança: morar no céu. Porque Paulo disse: os que esperam a Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. O cristianismo não é somente para aqui, é para a vida eterna. É por isto que ele vai dizer o seguinte, usando a boca do apóstolo Paulo: eis que eu vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Eu dou glória a Deus por isso. Por quê? Porque sou feinho, mas quando o arrebatamento vier, o meu corpo vai ser transformado. Vou chegar lá em cima bem melhor do que agora. Eu glorifico a Deus por isso. Aquilo que é corruptível se revestirá de corruptibilidade. Então se cumprirá a palavra dizendo: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A força do pecado é a lei, e a força da lei é a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Foi Ele quem usou a boca do profeta Paulo para dizer o seguinte: o mesmo Senhor voltará do céu com alarido e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo, eu acabei de citar, serão renovados, ressuscitarão primeiro, oh glória. Mas nós que estaremos vivos, Paulo escreveu isso há mais de 2 mil anos atrás, um pouquinho. Paulo está dizendo nós, porque Paulo está esperando Jesus voltar para aquele tempo. Paulo está dizendo: nós que ficarmos vivos seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Paulo está dizendo: daqui a pouco a trombeta vai soar, daqui a pouco a trombeta vai soar, a igreja vai subir, daqui a pouco a trombeta vai soar. Eu estou esperando os crentes que têm esperança de morar no céu. Oh glória, a glória. Estamos falando de uma obra missionária, pastor, por quê? Porque tudo aquilo que você vai fazer ou está fazendo na obra de missões vai convergir para um momento da eternidade. Por quê? Porque depois que a igreja for arrebatada, virá o tribunal de Cristo. A igreja passará pelo tribunal de Cristo. A igreja será arrebatada, encontrará Jesus nos ares. Antes de entrar no céu, passaremos pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, não, é para galardoar. Lembra do que eu falei? Aqueles que construíram obra de madeira, se subirem, porque obra não salva, viu, meu santo? Obra não salva, obra dá galardão. Então, dependente da tua obra ser de madeira, de feno ou de palha, tu vai subir cheirando a fumaça, mas sobe, não tem problema. Depois que tu está lá em cima, ele também empurra da nuvem, não é verdade? Quando você chegar lá em cima, as tuas obras serão lançadas em Cristo e vem um galardão. Quem entrar no céu vai entrar de galardão e tudo. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando entrarmos no céu, nós estaremos experimentando as bodas do Cordeiro. Oh glória, uma mesa na eternidade, aos olhos dos homens infinito. Por quê? Porque todos os salvos, desde Abel até o último, até o arrebatamento da igreja, estarão lá em cima. Imagina você chegando lá, tirando onda, me desculpe dar essa expressão aqui. Por quê, pastor? Todo mundo morreu, você foi arrebatado, rapaz. Você vai chegar lá em cima, talvez não voe de avião aqui embaixo, mas vai chegar na eternidade de novo. Oh glória a Jesus. Imagina a igreja chegando, minha santa, o próprio Jesus
recepcionando a igreja. O próprio Jesus dizendo: entra minha noiva. A igreja jamais só uma mesa. Aos olhos do humano eterna é grande, imensa. Os olhos não conseguem alcançar. Imagina você chegando lá, encontrando os salvos em Cristo, encontrando Abel. Você chegando lá, encontrando Moisés. Você chegando lá, encontrando Abraão. Dizer para Abraão: muito obrigado porque você acreditou. Abriu uma porta sem precedente para que nós pudéssemos estar aqui. Somos suas descendências, Abraão. Muito obrigado. Quando você olhar para Elias e dizer: Elias, como foi a experiência de subir no carro de fogo? Elias, tu subiu no carro de fogo, mas eu vim arrebatado. Elias, olha, imagina você chegando na eternidade, vendo Misael, Ananias e Azarias, popularmente conhecido no meio da igreja como Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente olhando para ele e dizendo: e aí, rapaz, como é que foi dentro da fornalha? Um olhando para o outro dizendo: graças a Deus que o Senhor Deus enviou Jesus lá embaixo, porque foi o anjo do Senhor que desceu. Ele nos livrou da fornalha, porque se ele não livra, está aqui o Abednego, não seria Abednego, seria amigo torrado. Ele livrou. Imagina você olhando para Daniel. Daniel, amigo, como é que foi aí embaixo, Daniel? Como é que foi ter um leão daquele tamanho dentro da cova com você? Ele olhou e dizia assim: ele já desceu lá embaixo, fechou a boca do leão. Imagina você chegando na eternidade, encontrando os apóstolos que morreram a exemplo de Pedro, que recusou ser crucificado e dito igual seu mestre, foi crucificado de cabeça para baixo por causa da pregação do evangelho. Imagina isso, irmão. Imagina você chegando na eternidade e encontrando João, o último apóstolo que morreu. Você encontrando João, dando uma olhadinha para João. João, como é que é, João? Muito obrigado por ter nos revelado o céu. Foi a tua escrita no livro de Apocalipse que despertou em nós o desejo de vir aqui para cima. Imagina tudo isso. Agora para pensar. Você na eternidade, desfrutando disso tudo, e de repente você dá uma olhadinha para aquela sala do trono, no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse. E quando você vê 24 anciões, 24 anciões que pegam a sua coroa e fazem uma coreografia no céu. Eles botam no chão, se inclinam e dizem: digno és, ó Cordeiro, porque fosse morto e com teu sangue comprasse para Deus todo o povo de tribo, língua e nação, e para o seu Deus fizesse rei e sacerdote. Você leu comigo que Jesus recebeu o nome que é todo sobre todo nome. Por quê? Para que no nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, dos que estão no céu, dos que estão na terra e embaixo da terra. Em Apocalipse capítulo 5, os anjos estão se dobrando, se curvando. Por quê? Porque entrou na sala do trono o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos. Glória a Deus. Senhor. Meu Deus. Glória, glória. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque já tem muita gente na terra que já Eita dobrou Deus. o joelho. Tem muita gente na terra que já dobrou o joelho, mas ainda está faltando muita gente debaixo da terra. Por quê, pastor? Enquanto a igreja estiver lá, nas bodas do Cordeiro, eu vou terminar, tem 3 minutos. Enquanto a igreja estiver lá nas bodas do Cordeiro, alguns estudiosos dizem que serão 7 anos. O tempo que a terra passará por tribulação e grande tribulação, a igreja estará lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Gente, imagina isso. Imagina você 7 anos de festa. O povo quer tirar onda comigo porque carnaval tem 4 dias. Dá licença, rapaz. Eu vou pro céu. Eu vou celebrar com o meu Cristo. Olha aqui, irmão. Vamos concluir. Oh, aleluia. Eu falei do céu. Eu vou deixar a terra para quem quiser ficar ver, tá? Eu vou estar lá. Ok? Quem quiser ficar, passe pela tribulação, pela grande tribulação e se vira. Porque eu estou fazendo força para subir. Alguém diz: eu fico para a segunda. Fica sozinho, meu filho. Eu vou na primeira. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele vier, passará alguns períodos. Não tenho tempo de falar sobre eles agora. Alguns acontecimentos na terra.
a igreja descerá com ele. Apocalipse capítulo 19, 20 e 21. A igreja descerá com ele. E então ele vai literalmente aniquilar, inaugurar o lago de fogo com o falso profeta e com o anticristo. A Bíblia Sagrada diz que todos os mortos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos, grandes e pequenos, todos comparecerão ao tribunal de Cristo. E quando comparecerem lá, serão julgados por suas obras. Quando chegarem nesse tribunal, eu vou tirar o tribunal de Cristo para não causar confusão, porque Cristo será o juiz, mas eu vou usar o trono branco que a gente está mais habituado. Quando chegar no tribunal do trono branco, todos serão julgados. Pastor, a igreja não. A igreja estará do lado de Jesus. Por quê? Porque no trono branco o juízo é para condenação. Então será inaugurado o inferno propriamente falando. Então deixa eu dizer uma coisa: quando essas pessoas estiverem diante do tribunal, quando essas pessoas estiverem diante do trono branco, todo o joelho daqueles que estão debaixo da terra, daqueles que morreram sem Cristo, querendo ou não querendo, ainda que não se dobrou aqui embaixo, querendo ou não querendo, no tribunal, no trono branco, vão dobrar o joelho e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então deixa eu te falar uma coisa, missionário, missionária, servo de Deus que prega a palavra, servo de Deus que é vocacionado, que foi chamado, que foi direcionado. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua responsabilidade não é de converter ninguém, a tua responsabilidade é de pregar a palavra, a tua responsabilidade é de pregar as maravilhas de Deus. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho, irmãos, porque está escrito que por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Se o arrebatamento da igreja for hoje, se o arrebatamento da igreja acontecer agora, e só subirem aqui dois crentes, um sou eu, quem é o outro fica de pé, por favor. Oh glória, eu quero orar com você, eu quero te estimular a continuar pregando a palavra. Olha para o teu irmão, diga para ele: prega a palavra, em tempo e fora de tempo, prega a palavra. Deus te chamou para isso, Deus te chamou para isso. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Eu quero orar por você e vou devolver o microfone a quem de direito pertence. Oh glória a Jesus. Pai bendito, eis aí a tua igreja, o teu povo, a tua eleita, a tua santa, amada, imaculada, aquela que o Senhor tem preparado, chamado, vocacionado, direcionado, redimido, ó Deus, para levar para o céu. Ó Deus, eis aí a tua igreja na tua presença, Pai Santo. Eis aí a tua igreja celebrando, ó Deus querido, a oportunidade da obra missionária. Pai querido, diz a tua palavra que os anjos, ó Deus, queriam anunciar, queriam testemunhar do evangelho, mas não podem. O Senhor deu esse privilégio a nós. Então, Pai, nesse congresso de missões, Senhor, traz no coração, acende a chama no coração do teu povo pela obra missionária. Ó Deus, que tu faz, Senhor, com que o nosso coração fique incomodado, Senhor, de entrar aqui nessa igreja, Senhor, e ver cadeiras vazias. Não, nós vamos povoar além da igreja, nós vamos povoar o céu, ainda, Senhor, da igreja, nós vamos povoar em cima. A qualquer hora dessa, meu Pai, a qualquer hora dessa, a hora que o Senhor der o sinal, a igreja será arrebatada. Nós nos encontraremos em cima, Senhor, com muitas almas, ó Deus, que resgatadas das trevas, nós levaremos para o reino do Filho do seu amor. Pai, no nome de Jesus, capacita-nos, capacita a tua igreja, capacita, Senhor, esse ministério. O Senhor tem dado o nome, uma divisa, é resgatando vidas para o teu nome ser glorificado, resgatando vidas para que o teu nome seja adorado. Os salvos aqui já celebram, Senhor, os salvos aqui já celebram, porque são salvos em Cristo. Se o arrebatamento for agora, eles vão subir, vão para o céu, vão morar contigo.
Amém e amém. Diga Glória esse a irmão que está Deus. do teu lado: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Fala para ele: eu também vou, rapaz. Também vou. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Palavra abençoada nesta noite, né, irmãos? Quero chamar aqui o pastor Arredson. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Glória a Deus. Eu vejo daqui potencial. Eu olho daqui. Eu vejo homens e mulheres cheios do poder de Deus. E com a missão ganhar almas para o Senhor. Quando eu olho daqui, eu não vejo nenhum derrotado. Eu não vejo nenhum pequenino. Eu não vejo nenhum, como pode dizer, aquele que se acha um nada, o menor da casa. Mas quando eu olho daqui, eu vejo grandes homens, grandes mulheres, cheios de poder e cheios de autoridade. Guarde essa palavra nos vossos corações. Você é um potencial nas mãos do Senhor. Aleluia. Você é poderoso nas mãos do Senhor. Você não é um qualquer e nem um pequenino, mas você é precioso, preciosa nas mãos do Senhor. Nós tivemos 2 pregações maravilhosas e amanhã nós teremos nosso fecho. Venha, mas simplesmente com um propósito. Eu sou um instrumento de poder, de transformação nas mãos do Senhor. O inimigo pode até tentar destruir o meu passado. O meu presente pode ser horrível. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu futuro é precioso. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Eu não vou me desviar do alvo, porque eu não posso parar. Eu não posso parar, porque Deus me chamou. Você foi abençoado. Você aceitou o ID do Senhor. Deus nessa noite está te perguntando assim: ei, eu te chamei com um propósito. Você aceitou o ID do Senhor? Para encerrar, nós encerramos esse segundo dia. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Preste bem atenção no que eu quero falar para você. Olha, ainda há tempo. Não se coloque como pequenino. Não se ache como nada. Mas quando Deus olha para você, Ele te olha grande. Aleluia. Meu Deus. Sabe por que Ele te olha grande, queridos? Porque Ele vê o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. O sacrifício de Jesus na tua vida não foi em vão. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Tua vida pode ser destruída por muitas coisas, mas eu quero dizer uma palavra profética: ainda há tempo. Levante suas mãos para os céus. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu servo que veio de longe para ministrar nos nossos corações uma palavra que veio do teu coração. Mas nesta noite, Senhor, eu vejo corações pensando, Pai, em desistir, em parar. Você está pequenino. Pai, Tu chamaste essas coisas pequenas para fazer delas gigantes. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo vaso que está vazio, preencha com a Tua glória, Senhor. Todo aquele vaso que está rachado, renova nessa noite. Todo aquele que está se achando, meu Deus, fraco, perdido, renova nesta noite, Senhor. Eu
quero te pedir em nome de Jesus Cristo, ó Deus, como tu fizeste em Pentecostes, fala ao teu povo, Deus. Fala ao teu povo. Fala ao teu povo. Abençoa aquele que está abatido nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Dê um salve bem forte para o Senhor, queridos. Bem forte mesmo. Dê o seu melhor para o Senhor. Estenda as mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de cada um de nós. Que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um. Vão em paz e que Jesus Cristo vos abençoe. Porque eu faço parte de uma grande família. Está muito fraco. Eu faço parte de uma grande família com muitos filhos. Estamos juntos. Oração de palma, abraça seu irmão, libera a palavra profética e amanhã estaremos encerrando nosso congresso em nome de Jesus, queridos.